Existe um lugar onde a terra se dissolve na água e os rios formam um labirinto sem fim. Aqui um predador governa com força e astúcia. Porém, nesse território, ele não está no topo da cadeia alimentar. Os leões do delta do Okavango são diferentes de qualquer outro. Eles caçam onde nenhum outro leão ousaria pisar, na água. Para sobreviver, precisam enfrentar desafios que poucos animais conseguiriam vencer. Mas entre todos os perigos dessa terra selvagem, há um que espreita abaixo da superfície. E esse perigo pode ser considerado mais forte do que um leão africano. Ele está esperando apenas uma oportunidade. Hoje, no Ordinário, você irá conhecer o maior desafio de um leão e entender por que o delta do Okavango é o local mais difícil para esse felino sobreviver e prosperar. Então já clique no like, se inscreva no canal e vamos nessa! Depois de 5 anos gerando renda no YouTube com 5 canais monetizados, eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado. Por apenas R$ 27,00, pagamento único, sem mensalidades, você terá acesso a aulas comigo, direto ao ponto, ensinando como crio meus canais e faturo mais de 25 mil por mês só com AdSense. E tem mais, eu vou te dar de graça o meu narrador virtual, o mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma. O link está no comentário fixado. Não perca essa chance, porque eu estou entregando tudo o que não encontrei quando eu comecei lá atrás. O delta do Okavango é um dos últimos refúgios selvagens mais lindos da África. Uma terra onde a abundância e a escassez se revezam em um ciclo implacável. Durante meses, as chuvas que caem a milhares de quilômetros de distância nas terras altas de Angola alimentam o rio Okavango, fazendo com que ele transborde e se espalhe por uma vasta planície alagada, formando o grande e belo delta, uma série de canais de água que se entrelaçam em uma teia viva. O que antes era um deserto seco, agora se torna um labirinto de ilhas, lagoas e canais sinuosos. Nesse período, a vida explode. Milhares de herbívoros avançam para o delta, seguindo o cheiro da vegetação fresca e da água doce. Então, vem a seca. As águas recuam, evaporadas pelo sol escaldante, e o que antes era um paraíso se transforma em uma armadilha de fome e escassez, até que a chuva retorne e molde o ambiente de forma plena novamente. É nesse ciclo brutal que os leões do Okavango precisam sobreviver, mas, para isso, enfrentam um desafio que nenhum outro leão na África encara da mesma forma. Os felinos são predadores territoriais, isso já sabemos. No Serengeti ou no Kruger, os leões defendem suas áreas e seguem suas presas pela savana seca. Mas no Okavango, o território nunca é o mesmo. As ilhas que hoje abrigam uma manada de búfalos podem desaparecer em poucos meses, engolidas pela cheia. O leão, que antes reinava em uma área rica em caça, pode se ver ilhado, cercado por águas profundas e sem nenhuma presa à vista. Para sobreviver, ele tem que se adaptar e, acima de tudo, tem que nadar. Aqui, caçar significa atravessar rios que, embora não sejam grandes, representam um perigo enorme, não por suas correntezas, mas por seus habitantes. E é justamente nesse momento, nesse instante em que um leão nada entre duas ilhas, que o verdadeiro rei do delta do Okavango faz a sua jogada. Silencioso, invisível, implacável. Aqui a morte não avisa, ela espera pacientemente sob a superfície oculta pelo lodo e pela vegetação submersa. E quando ataca, já é tarde demais. Estamos falando do crocodilo do Nilo. Ele não precisa de velocidade, estratégia ou força em combate direto na água. Basta um único ataque. Uma única mordida é suficiente para transformar o rei da savana em apenas mais uma refeição. 2018, Delta do Okavango, África. Boya era um rei, forte e imponente no auge da sua glória. Quando foi visto pela primeira vez em 2018, governava um pequeno, mas próspero bando no coração do Delta do Okavango.
3 leoas leais e 6 filhotes garantiam a continuidade do seu legado. Para muitos, ele parecia inabalável, um dominador nato das ilhas do Delta. Seu porte sugeria entre 5 e 7 anos de idade, experiente o suficiente para comandar e jovem o bastante para lutar por muitos anos. Mas Boia estava prestes a descobrir que no Okavango nem mesmo um rei pode desafiar as regras da natureza. A cheia chegou como sempre, lenta no início, depois avassaladora. A água começou a tomar os campos, cobrindo as trilhas e alagando os territórios de caça. Em pouco tempo, as manadas de antílopes e búfalos foram embora, reunidas nas poucas áreas secas que restavam nas ilhas. O bando de Boia não tinha escolha. Se quisessem sobreviver, precisariam atravessar o canal e alcançar outra ilha, onde ainda havia caça. Boia foi o primeiro a entrar na água. Seu instinto dizia que era perigoso, mas a fome não deixava escolha. As leoas o seguiram e atrás delas, os 6 filhotes hesitaram na beira do canal. Era a primeira travessia dos pequenos. Seus olhos refletiam o medo de algo invisível, mas a necessidade os empurrou para frente. E então, o pânico começou. A superfície explodiu em violência. Um rastro de espuma e sangue tomou conta do rio. O primeiro filhote sequer teve tempo de reagir. Um crocodilo surgiu das profundezas e o puxou para baixo. Os outros tentaram nadar mais rápido, mas os predadores estavam em todos os lados e cada um dos filhotes desaparecia rapidamente no rio. Boia viu tudo. Ele tentou, mas não conseguiu fazer nada para salvar sua prole. No meio da travessia, uma das leoas também foi atacada. O crocodilo fechou as mandíbulas sobre sua coxa. Mas Boia não aceitaria perder mais um membro do seu bando. E ele avançou, com um golpe certeiro feriu o réptil, fazendo com que ele afrouxasse a mordida. A leoa conseguiu se soltar e alcançar a margem. Entretanto, ela estava gravemente ferida. A mordida havia rasgado músculos e vasos, e o sangue tingiu o solo úmido. Ela tentou se erguer, tentou seguir o grupo, mas a dor era insuportável. Seu olhar encontrou o de Boia uma última vez, como se pedisse desculpas por não poder continuar. Ele permaneceu ali imóvel, observando-a respirar com dificuldade, e em menos de 1 hora, a leoa se foi. 5 dos 6 filhotes foram abatidos. Uma das leoas sucumbiu às feridas. A culpa pelo caos? Crocodilos. O que restava do bando de Boia chegou ao outro lado, exausto, ferido e destruído por dentro. O luto se misturava ao silêncio da noite, onde apenas o som das águas levava consigo as últimas provas do massacre. Boia, o grande rei do Okavango, havia perdido muito em um pequeno momento, mas naquela noite, sob a luz pálida da lua refletida no delta, um novo pensamento surgiu em sua mente. Ele voltaria e faria os crocodilos pagarem. Vingança. A dor da perda transformou Boia. O leão agora tinha apenas um objetivo: vingança. A água que havia roubado seus filhotes e uma de suas rainhas seria o palco da sua fúria. Então Boia começou a observar as águas. Nas primeiras luzes da manhã e nos últimos raios do entardecer, o leão ficava à espreita, estudando os répteis. Sabia que eles eram mestres da paciência, predadores que esperavam o momento certo para atacar. Mas também sabia que fora da água não eram tão imbatíveis assim. Foi então que começou sua caçada. No início, Boia atacava apenas os pequenos, jovens crocodilos que se aventuravam pelas margens para se aquecer ao sol. Eles eram lentos, ainda inexperientes, e Boia os derrubava com facilidade. As leoas que permaneceram ao seu lado continuavam sua rotina. Caçavam suas presas habituais e cuidavam do único filhote que restara. Mas Boia parecia estar em outro mundo. Ele ignorava as presas da savana. Quando as leoas traziam comida para o bando, Boia raramente tocava na carne fresca. Em vez disso, devorava os crocodilos que abatia.
mastigando o couro grosso até encontrar os músculos fibrosos. Parecia descontar a raiva que sentia. Ele estava caçando por ódio. Os dias se passavam e a fúria de Boia só crescia. Ele se aproximava cada vez mais das margens, testava seus limites e enfrentava crocodilos maiores a cada nova investida. Mas os répteis também aprenderam. Começaram a evitá-lo e a desaparecer sempre que sua sombra surgia na beira d'água. Depois de alguns dias, um novo desafiante apareceu. Era diferente dos outros, maior, mais robusto, coberto de cicatrizes de batalhas antigas. Um crocodilo adulto com quase 4 metros de comprimento, que começou a frequentar a área. Não se escondia como os mais jovens, pelo contrário, parecia observar Boia com a mesma intensidade com que o leão o observava. Naquele momento, ficou claro para ambos, o confronto era inevitável. O crocodilo do Nilo é um predador paciente. Ele não persegue sua presa, não precisa correr, ele apenas espera. Quando um animal se aproxima da margem, o crocodilo se move sem fazer barulho e, de repente, com uma explosão de força, suas mandíbulas se fecham com mais de 2000 psi de pressão. Pressão suficiente para esmagar ossos em um único golpe. Mas o verdadeiro terror vem depois. O abate da presa ocorre na água, quando o animal é arrastado para o fundo do rio. Infelizmente, foi exatamente isso que ocorreu com Boia. O leão investiu contra o crocodilo, mas a mandíbula do réptil se fechou sobre a pata dianteira de Boia. Mesmo lutando, o crocodilo era mais forte e o arrastou para o fundo do rio. Em um segundo, Boia apareceu na superfície. No instante seguinte, havia desaparecido. Tudo o que restou foi silêncio absoluto. O bando de Boia agora estava sem rei. As leoas observaram o rio, mas não havia nada que pudessem fazer. Nem mesmo um leão, no auge da sua força, podia enfrentar um inimigo em seu próprio território, que joga sob suas próprias regras. Os guardas florestais que relataram tal acontecimento alimentam blogs pessoais onde dividem relatos semelhantes que ocorrem em sua rotina de trabalho. A verdade é que às vezes nem mesmo o rei mais determinado pode parar um inimigo bem preparado. No Okavango, a morte não avisa, ela apenas espera. E quando ataca, já é tarde demais. Deixe seu like e se inscreva. Aproveite e maratone nosso conteúdo. Obrigado por assistir. Fui!